coisas estão meio complicadas, né? A gente está aqui, doutora, pedindo ajuda. A senhora, pela pelo respeito que a senhora tem pelo judiciário, nós precisamos de ajuda. A gente nunca passou por essa situação. A senhora tem boa, né, espiritualidade, está ciente do que está acontecendo. É uma falta de reposição salarial, né? De anos e precisa. 7 anos. Está meio complicado, né? E não só isso, né? Somos servidores públicos, 500 mil servidores, 300 mil estão parados. Nós não temos lembrança de uma situação na nossa história recente semelhante a isso. E nem da forma como o governo está nos tratando, e tratando o poder judiciário. A gente nunca viu isso. Eles não priorizam absolutamente o poder judiciário. É alguma coisa assim, fora de contexto. O ministro Ades Brito tem lutado, não somente pelos juízes, mas pelo poder judiciário como um todo. E ele estava até... Eu acho assim que ele se iludiu muito, né? Porque ele me disse que estava com muito boa interlocução com a presidente, mas me parece que o núcleo duro é o pessoal, né, do RAJ, as ministras da Casa Civil, a Ideli Salvati, a Miriam, parece que é a pior de todas, não aceita. Mas ele me disse que ainda tem esperança. Nós estamos reivindicando várias coisas, né? O PCS, que é o nosso plano de carros, claro que nós queremos seria plano de carreira. Mas o próprio Poder Judiciário, que disse que seria melhor o plano de carros agora, seria mais fácil de passar. Infelizmente, já tem quase 3 anos e não passou. Mas estamos querendo isso e estamos querendo uma data base. Porque se tivesse uma data base, não estaríamos passando por agora. Nós queremos o pagamento dos passivos, que já dá coisa ajudada, não estamos ainda, porque sempre corta o orçamento judiciário. Nós queremos... Mas os servidores federais ainda têm passivo, né? Eu já tinha sido pago. Isso eu estou encontrando muito na justiça estadual. Acima de tudo, ministra, nós estamos lutando pela valorização do judiciário, pelo respeito constitucional ao judiciário, como poder autônomo que é. Esse judiciário tem sido amordaçado e esse amordaçamento do judiciário tem atingido diretamente os servidores. Quando a gente colocou isso aqui como um dos símbolos do nosso movimento, judiciário amordaçado, democracia ameaçada, é porque a gente considera que nesse momento o executivo se coloca como um governo ditatorial, que tem o legislativo nas mãos e o judiciário é como se fosse apenas um apêndice. Não tem vez e não tem voz. Tanto é que essa não é a primeira vez que o nosso plano tem sido deixado em segundo plano. O nosso plano é de 2009, fizemos paralisações em 2010, fizemos uma greve longa em 2011 e estamos agora em greve para ver se engrena. Porque a nossa situação, sinceramente, a parte o fato de existirem funções comissionadas altas, a situação do servidor de um modo geral é desesperadora. Porque existe um processo inflacionário, como a gente sabe que está aí, e a gente não tem sequer reposição salarial. Foi dito que nós ainda temos gordura para queimar, mas isso não é verdade. Alguns de nós, muitos de nós, está já na fase do desespero, pendurados no empréstimo consignado. Muitos de nós estamos desenvolvendo doenças. Eu acho que tem no judiciário, os servidores têm muita desigualdade. E isso é que dificulta, porque é um abismo. Porque tem servidores que estão ganhando horrores de dinheiro lá atrás. E quem está entrando, tem pouco tempo, está ganhando um salário. Olha, eu sou um exemplo, eu tenho 21 anos no TRE, completei meu tempo de aposentadoria, agora no dia 11 de julho.
e eu não posso me aposentar, eu não tenho nada incorporado, somente meu adicional de qualificação, e não posso me aposentar porque eu vou continuar pagando previdência e perco o auxílio alimentação que faz diferença. Então a distorção, ela não é só por questão do tempo. São essas incorporações. Incorporações, exato. Que são coisas que foram coisas históricas, legais, direitos adquiridos. Agora o que precisa ser revisto é a situação da carreira como um todo, que a gente não vai conseguir agora. Esses que estão lá atrás podem queimar gordura, mas quem não, a gente Esse percentual dos é esse muito pequeno, né? Não é um percentual considerado. Porque a grande maioria hoje são realmente servidores que estão nessa situação, que não incorporam mais o que os colegas mais antigos aí incorporaram, e realmente é uma situação de penúria. Infelizmente é o teu negócio, o governo encara os servidores públicos não como investimento, e sim como despesa. Essa semana saiu a questão do choque do capitalismo aí, onde troca a palavra privatização por concessão e praticamente desonera a folha do DENIT, mais alguns outros órgãos aí. Então essa política de privatização e de terceirização, que com certeza é aquela história. O que é que eu tenho a ver com isso aí? Eu leio uma matéria, né, falando do DENIT, e aí nós nos perguntamos, o que é que nós temos a ver com isso? Temos tudo. Porque amanhã ou depois, o próprio judiciário, né, e os outros órgãos da União, com certeza aí, né, isso aí será uma porta aberta aí para um processo de terceirização, ou seja, passa a dispor, né, não mais de servidores, mas de empregados diretos, da forma que bem entender. Ou seja, contrata quando há necessidade e demite. Ou seja, passam a ser descartáveis. Então a gente luta por essa valorização, né? Faz carreira. E outros poderes, né, que a ministra está tendo reajuste, né? O Legislativo já teve um reajuste em 2006, 2007, já tem outro pronto para ser dado para o Legislativo. O Tribunal de Contas é a mesma coisa. E o Poder Judiciário está ficando para trás. O que vai acontecer? Sucateamento do Poder Judiciário. Servidores qualificados estão saindo do Poder Judiciário, isso vai virar uma justiça comum. Isso está acontecendo A muito justiça comum no Ministério Público da União. A gente está perdendo um bocado de servidor, porque hoje serve como trampolim. Ontem agora nem mais trampolim, colega. Ontem saiu no Diário Oficial, ministra, uma publicação de 3 páginas do Diário Oficial de nomeações tornadas sem efeito na MPU. 3 páginas. Quer dizer, nem como caiu trampolim, o povo não está querendo mais. 3 páginas de nomeação tornadas sem efeito. É necessário pedir uma Ministério Público Federal, né? MPU. consideração dentro dessas carreiras, no nivelamento das carreiras. Nós estamos ganhando menos, né? Porque as outras carreiras tiveram aumento em 2010, né? Todos eles passaram, o Judiciário e o MPU, todos eles estão ganhando mais que a gente. Nós estamos defasados. Hoje foi anunciado um aumento pelo Executivo, um reajuste para as carreiras do Executivo de 15%. E foi informado na TV que o Judiciário e o Legislativo estão de fora. Então, quer dizer, está dando reajuste para todos, né? O Poder Executivo, já foi dado lá atrás para o Legislativo, foi dado para o TCU e o Judiciário. O Judiciário não está conseguindo lutar pela manutenção de um equilíbrio financeiro do Judiciário, que são qualidade dos seus servidores. O que vai acontecer com o Judiciário? E o que mais nos abismou, ministra, foi o fato de, no ano passado, o ministro César Peluso ter enviado o ofício que continha todas as previsões orçamentárias relativas ao Poder Judiciário e ele foi simplesmente desprezado pelo Poder Executivo. E está configurado aí um crime de responsabilidade absurdo, né? E ninguém se escandalizou com isso, né? Nós temos pelo menos 6 mandados de injunção protocolizados no STF com relação a essa prática do governo Dilma e não houve isso não se configurou num escândalo. A mídia não falou, né? A mídia está completamente curvada também ao governo Dilma, né? Fazendo uma campanha maciça contra os servidores públicos, publicaram os nossos salários na internet nominalmente com a intenção de inclusive ver até os próprios servidores se engalfinharem entre si, dizerem, você ganha o triplo do que eu ganho e eu faço a mesma coisa do que você. Então nós temos toda essa circunstância que nos deixa escandalizado e a gente entra para bater de frente com isso, né, numa posição até de desvantagem, porque a gente vem sendo punido sistematicamente com corte de ponto, né, e estamos sendo qual vai ser a minha missão? Eu vou levar a reivindicação de vocês
até o ministro Aires Brito, com quem eu tenho interlocução quase que diária, porque ele é que está à frente, ele está pessoalmente cuidando da parte do judiciário. Né? Eu não tenho essa tarefa de estar, porque ele tomou assim a tarefa de ele mesmo resolver. E o que ele me disse é que ele tem o plano A, o plano B e o plano C. Me disse ele. E como ele está ligado aí ao mensalão, que foi horrível essa coisa, porque tem de ser aprovado logo cada LDO. Né? Porque se não passar agora, e foi o que ele pediu à presidente, não fecha as portas para mim. Não fecha as portas. E ela até disse assim, como é fechar as portas? Aprovar a LDO antes de nós termos o último acerto. Então, ele está muito esperançoso de que consiga alguma coisa. Eu não sei. Vamos ver. Só lembrando que o governo foi denunciado à OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, o governo... Isso. No caso do decreto 7777. Que está no Supremo, o ministro Dias Toffoli não deu a liminar, mas ouviu o plenário. E não iria dar risco, não, né? claro. A gente sabia que a liminar não ia ser dada. Ainda bem que ele não deu, porque aí cabe dar aos outros todos a possibilidade de... Exatamente, mas vamos ver. O problema é o tempo, né? A gente tem que estar prendida pelo tempo. Isso tem de ser resolvido até o dia 31. Doutora, nós temos uma circunstância específica aqui também, que o servidor, principalmente do TRT, tem se sentido de certa forma humilhado, porque tem sido praticado o corte de ponto automático. O servidor corta o ponto, corta o ponto. Né? Então, os servidores, como deve ser inclusive de conhecimento de Vossa Excelência, são pessoas qualificadas, são bacharéis em direitos, fazem diversas especializações, são pessoas esforçadas, dedicadas. Muitos de nós saímos daqui 10 horas da noite e às vezes sem ganhar um centavo de horas extras, simplesmente por dedicação realmente, gostando de fazer o nosso trabalho. E nós sequer cobramos muitas vezes nenhum centavo de hora extra à administração, mas quando nós nos levantamos das nossas cadeiras para poder protestar, né, o corte de ponto é automático e vai inclusive de encontro à própria resolução do CNJ, que prevê que inicialmente se sente à mesa para fazer um mecanismo de compensação do serviço, que no TRT inclusive já está em dia o serviço, mas a administração do TRT tem sistematicamente cortado o ponto dos servidores. Isso tem se tornado, o servidor tem trabalhado amargurado, porque se dedica, né, se desgasta, adoecendo inclusive, é sabido que nas justiças, né, de um modo geral, existem inúmeras doenças psíquicas, insônia, depressão, síndrome do túnel do carpo, isso aí no campo das osteomusculares. A Justiça, né? A Justiça do Trabalho ainda está melhor que você. Porque a Justiça do Trabalho é muito numerosa. Eles têm um sistema de gatilho e de aumento de servidor e aumento de juiz, que é uma coisa fantástica. Nós, inclusive, do trabalho. E a Justiça Federal, não. A Justiça Federal trabalha, trabalho escravo, porque os quadros estão defasados, não se faz concurso. E tem muitos claros e tem de dar conta do serviço. Agora, eu sou de lá, doutora, eu sou do TRT, né? Eu trabalho inclusive na seção de contadoria, né? Eu faço os cálculos trabalhistas e o volume de trabalho é enorme. A gente sai de lá dos setores, eu trabalho com cálculo trabalhista praticamente desde quando eu entrei. Pode ser assim que um ou outro lugar, né? Mas eles têm um número, inclusive, dos nossas preocupações lá no CNJ, eu sei porque essa última reivindicação de aumento de quadro, eu funcionei e mandei fazer os cálculos todos. Nós estamos preocupados com o sucateamento, porque como a verba é uma só e eles já chegaram assim, a um limite, né? Eles hoje, a Justiça do Trabalho arrecada 64% da verba da Justiça Federal como um todo, incluindo aí todas as justiças. Né? Eles têm muito mais, até mais do que o dobro do dinheiro gasto pela Justiça Federal. Então, isso está chegando a um ponto que vai chegar ao seguinte, vai diminuir os salários, porque mantendo-se o percentual, vai diminuir os salários. Essa política está errada, a Justiça do Trabalho está errada, de expansão, expansionista. Né? Agora, a situação pior, não digo que esteja ótima, mas a situação pior é da Justiça Federal. Inclusive, com a digitalização que a gente está tendo, nós estamos trabalhando muito com o computador, agora com 2 monitores, né? E
dos servidores na vara Porque é a tinha mesma. diminuído o número de horas de O trabalho. número de servidores na vara é a mesma, é praticamente a mesma em todas, e o juizado mesmo tem 6 mil processos em cada vara, enquanto numa vara aqui tem 2 mil com o mesmo número de servidores. Então, inclusive, teve uma pesquisa do CNJ, eu até encaminhei um pensamento meu que teria que ser proporcional ao número de processos, número de servidores, né? Então, foi uma ideia. Deixa eu falar do eleitoral um pouquinho, porque uma das situações mais complicadas, eu sou do eleitoral, e uma das situações mais críticas é do eleitoral, especialmente no que se refere às zonas do interior, que funcionam com 2 servidores do quadro para fazer todo o trabalho de eleição. Quando chega esse período, as pessoas fazem porque fazem na raça mesmo. Mas o número de pessoas doentes depois da eleição, tanto na capital quanto no interior, é muito grande. Inclusive pessoas com afastamento por problemas crônicos de LER, de DORT, né, que chama atualmente, e de depressão, de quadro de ansiedade, de infarto. Aqui na capital, no último mês do mesmo setor, nós tivemos 2 pessoas com 2 colegas que tiveram infarto. Nós tivemos uma que estava trabalhando, teve um infarto de Foi desse prédio, lá na informática. Ele estava trabalhando, a Denilson. Juazeiro também. Pessoas relativamente jovens. Juazeiro tem mais ou menos 2 anos. 3 anos. Não, só Não, é porque a corregedoria estava lá e ficou maravilhado de ver a justiça lá em Juazeiro. Agora está realmente grande. Você tem anos ainda era na. E é um espetáculo. Agora tá bom. Hoje. Eles ficaram admirados. É sinal de que o servidor realmente se dedica, ele se desdobra para poder cumprir. Porque assim, não é nenhum tipo de vanglória. Nós nos dedicamos porque nós gostamos do que fazemos, gostamos de ver o resultado, entendeu? Agora, o que a gente reivindica é o tratamento também correlato, né? Equivalente dessa forma. Nós temos conseguido isso aqui pela administração do TRF, né? Nós temos o movimento paredista deflagrado. Eu sei que entra em choque com a questão das metas e tudo mais, mas a gente não pode deixar para trás os nossos interesses, inclusive porque vão passando as décadas e pode acontecer como aconteceu com os bancários, né, que eram muitas vezes referência de remuneração, e hoje os bancários são peões, né? Os bancários hoje ganham muito pouco. Um pouco mais do que uma expressão de trabalho. Resumindo, nós do Judiciário prestamos serviço de qualidade. Eu sou do eleitoral, o eleitoral é conhecido em outros países pela excelência do seu trabalho. Isso se dá graças à linha de frente, as pessoas que atuam ali no carne e urna, atendendo eleitor, indo para o dia da eleição. Estou falando do meu órgão. Então eu acho que esse trabalho de qualidade que a gente presta à população, ele é um trabalho importante. E para que a gente possa continuar atendendo bem, a gente precisa estar bem. E a gente não pode estar bem se você está trazendo suas dívidas, se você está entrando no limite do cheque especial, no consignado, etc. e tal. Então, o que a gente pede é que a justiça que ela seja justa também para com seus Na realidade, tudo servidores. isso está num tabuleiro de xadrez. Está no tabuleiro de xadrez. E estamos enfrentando um problema muito sério em nível internacional. E o governo está aguentando, mas certas categorias não esperam mais. Porque enquanto estava o dinheiro aí a rodo surfando, pegaram o dinheiro e botaram uma opção de outras coisas. Né? Inclusive, chegaram a aumentar o programa do Bolsa Família, que é um programa muito eleitoreiro. Então, falta o dinheiro. Quer dizer, eu acho um horror ganhar um dinheiro sem trabalho. Eu nunca vi isso na minha vida. Agora a gente tem dificuldade de encontrar pessoas, porque pessoas não querem trabalhar, não querem ter registro na carteira, porque para não perder o bolsa. Eu vi depoimentos de pessoas, uma coisa, como, por exemplo, a juíza que tirou as filhas da mãe, porque as filhas estavam todas prostituídas. E todas com 13 anos tendo filho. E ela ficou, a juíza preveniu a ela, e depois foi lá, um mês depois, tirou as filhas todas, e os netos. E ela chorava, ela estava arrasada. E aí, por que você chora tanto e depois você não cuida dos seus filhos?
para o Bolsa Família. Eu trabalho no atendimento ao público na Justiça Eleitoral. E para a concessão do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, eles exigem o título de eleitor. Inclusive exige ilegalmente, porque mandam menores de 14 anos, 15 anos, que não são obrigados, somente a partir dos 18 anos, mandam pegar, fazer o título de eleitor para ter acesso ao Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E uma coisa que eu notei nesse último ano, é que cresceu o número de adolescentes de 14, 15 anos grávidas. Aí eu pergunto, você não pode tirar o título agora, para que você precisa do título? Porque eu preciso levar para receber o Bolsa Família. Pois é. É uma então, distorção. É uma distorção, porque esse dinheiro, e no tempo que quer dizer, há uns anos atrás, nós estávamos muito bem no panorama internacional, estava ganhando dinheiro, né? O Brasil estava muito bem estruturado. Não se deu aumento aos servidores, aumentou-se muito o programa do Bolsa Família, e agora que nós estamos enfrentando esses turbilhões internacionais, tem. E aí, Mas já vocês... os tratos são criminosos. Os defeitos são criminosos. Nós não somos criminosos, nós temos direito. Não regulamenta a greve, quer dizer, não se pode fazer uma greve legal porque não se sabe nem os caminhos. Se faz empiricamente, porque não tem uma legislação adequada. Mas eu levarei, eu já botei aqui na bolsa, vou levar a reivindicação ao ministro Aires Brito, que é o interlocutor direto, ele está tratando diretamente com a Dilma. E aí ela manda falar com a Miriam Belchior, mas ele disse que até já está sentindo que a Miriam já está um pouco melhor, que é a mais dura. Tá bom, então. Agora eu queria que a senhora levasse um ofício, na verdade, com as reivindicações, porque esse ofício é mais da senhora mesmo. Não é um ofício de reivindicação, só do apoio. O ofício elencado todas as nossas reivindicações está com ele, né? Você entregou ele na série? Entreguei aqui na série. Aí você pode entregar uma cópia para a ministra. Vocês podem mandar uma cópia, me deem uma cópia, mas eu já estou de saída, que eu estou até de casa. Né? Eu queria só pedir licença a todos e doutorado para entregar um livro meu da minha autoria. Para dedicar à senhora, a ministra do CNJ, Eliana Calmon, com admiração pelo ser humano e trabalho à frente do CNJ. Boa leitura, obrigado. Sou servidor da Justiça Federal, sou coordenador jurídico do CNJUF. Estamos aqui para ajudar a Justiça e cumprir nosso trabalho e, ao mesmo tempo, exigir do governo e dos representantes do Poder Judiciário todo empenho na busca de uma melhor e uma qualidade de serviço. Muito obrigada. Eu vou fazer o seguinte, o documento vocês podem mandar para mim ainda para o Conselho da Justiça Federal, ou se vocês quiserem, eu só viajo no domingo, pode deixar ali na portaria do edifício Oceania, ali em frente ao aeroporto, conforme for melhor para vocês. Se deixar na portaria, eu levo logo em mão. Ou então, eu aguardo e recebo pelo correio. Tá? Doutor, em nome de nós servidores públicos, né, do próprio sindicato aí, eu gostaria de parabenizar a senhora, né, pela excelente palestra, né, como sempre. Foi um excelente trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde.